Olá, colegas. Eu sou Narbal Filete, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Tubarão. Espero que todos estejam bem nesse período de isolamento obrigatório que temos feito. E quero agradecer a desembargadora Tereza Kotoski e a juíza Desirê Baumann pelo convite que me fizeram para participar desse ciclo de painéis virtuais sobre os impactos do Covid nas relações de trabalho. Eu e a colega Maria Beatriz, da 4ª Vara de Florianópolis, vamos tratar do painel número 3. Eu fiquei com o tema 4, que trata de férias, o regime de férias no enfrentamento do Covid, e a Maria Beatriz tratará do tema 5, que aborda segurança e medicina do trabalho no Covid-19, medidas de proteção do emprego, atestados e acidentes do trabalho. Como vou proceder aqui nessa nossa pequena conversa? Eu faço uma introdução, depois desenvolvo a análise dos artigos da medida provisória e teremos um pequeno fechamento. Eu pressuponho já com os colegas que esse tema sobre férias e feriados não são dos mais polêmicos. Há outros assuntos, há outros temas muito mais polêmicos. De qualquer sorte, nós vamos ver na prática como isso fica, porque quando começarem a chegar as ações é que nós vamos analisar os casos individuais para compor os litígios e aí vamos ver até que ponto ficaram complexos esses temas das férias, eu abordarei. Eu começo, então, tratando da medida provisória número 27, de 22 de março de 2020, que trata de medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março deste ano, em face desse problema com o novo coronavírus. É um caso efetivo de flexibilização emergencial dos pactos laborais, trazidos pela medida provisória, e os fundamentos são medidas adotadas, serão as medidas adotadas pelos empregadores no enfrentamento desse estado de calamidade, desse período de estado de calamidade pública, com a preservação do emprego e da renda das pessoas. A vigência da medida provisória, consoante se vê do artigo 1º, parágrafo 1º da medida, é o lapso de calamidade pública. Então, a princípio, 31 de dezembro deste ano. O artigo 1º, parágrafo único da medida provisória, dispõe, prevendo já, inclusive, a aplicação do artigo 501 da CLT, que é um caso de força maior. Essas medidas levam a um caso de força maior a ser aplicado nos contratos de trabalho. Eu não vou entrar nas questões de constitucionalidade, inconstitucionalidade dessas medidas provisórias, só sobre a medida provisória 927, são 8 ou 9 ADIs que existem, que estão tramitando no Supremo Tribunal, porque essa questão já foi solvida numa outra medida provisória, mas de forma reflexa, né, resolve o caso, e foi uma votação grande no dia 15 de abril, né, foi 7-1 o placar na questão daquela cautelar, em que o ministro Lewandowski tratou da questão individual, da falta, inclusive, de chancela sindical a vários temas trabalhistas nessas medidas provisórias 927, 936 e por aí vai. Agora, é importante uma reflexão neste momento, porque, sem me vincular a qualquer um deles, mas
para reflexão nossa mesmo, a respeito da supremacia temporária da vontade individual nos contratos de trabalho. Quer dizer, nós temos uma Constituição Federal, e essa Constituição Federal vige em tempos de crise ou não? Né? Em tempos de crise, se flexibilizam direitos ou nós reafirmamos esses direitos sociais que são dos trabalhadores? Essa é uma questão que fica para a gente, de repente, até abarcar nos debates. Né? Há um enunciado do Tribunal, da Escola, aliás, Judicial, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em que eles, deixe-me achar por aqui, em que eles, analisando, eles chamam de enunciado interpretativo. E o enunciado interpretativo número 3 dispõe o seguinte, colegas: enfrentamento da pandemia do coronavírus, Covid-19, férias. E aí, tratando especificamente do tema que eu estou vendo com vocês. Né? No excepcional contexto da pandemia do coronavírus, Covid-19, para minoração dos impactos à empresa e aos empregos, é razoável o cumprimento do isolamento ordenado pelas autoridades sanitárias através da concessão de férias individuais ou coletivas com dispensa de algumas formalidades, conforme previstas na MP 927. Esse é o tema tratado nesse enunciado. Então, já estão ocorrendo essas análises. Muito bem. O artigo 2º da medida provisória 927 dispõe que durante esse período de calamidade pública, os empregados e empregadores poderão celebrar acordo individual escrito. E aqui há uma preponderância, como a própria a própria medida provisória dispõe, sobre os instrumentos normativos, legais e negociais, mas respeitando os limites previstos na Constituição Federal. Isso é importante colocar, porque não há como, efetivamente, descumprir a Constituição. O artigo 3º da medida provisória 927 trata desse enfrentamento, né, dos efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública que estamos vivendo, do estado de calamidade pública, e aqui nós temos a preservação do emprego e da renda, e este artigo da medida provisória autoriza, então, que medidas poderão ser adotadas pelos empregadores. E entre elas estão, entre essas várias medidas, estão no inciso 2º do artigo 3º, a antecipação de férias individuais, o inciso 3º, a concessão de férias coletivas, e 4º, o aproveitamento e a antecipação de feriados. Eu começo pela antecipação de férias individuais. Vejam que aqui nós estamos tratando de antecipação. Né? Essa antecipação de férias individuais está prevista nos artigos 6º a 10 da medida provisória 927. Eu não trato isso como requisitos, mas como observações em relação à concessão, né? E eu listei aqui o que achei, o que encontrei nesse dispositivo. Primeiro, o empregador deverá informar, e aí por meio escrito ou eletrônico, aqui vale inclusive o WhatsApp para alguns, né, o gozo dessa antecipação dessas férias com a antecedência mínima de 48 horas. Vejam que no artigo 135 da CLT, diferentemente, há uma imposição de notificação com antecedência de 30 dias, porque o empregado precisa de um maior tempo para se programar, mas no caso da calamidade pública, obviamente que esse regime de excepcionalidade, nós teremos, então, 48 horas de notificação, mas há necessidade da notificação. Deverá haver a indicação do período a ser gozado. Isso também já está lá no artigo 136 da CLT, não tem novidade nenhuma, inclusive as férias, pelo artigo 136, são gozadas no período que melhor aprouver o empregador.
Essas férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. Vejam, no artigo 134, parágrafo 1º da CLT, nós temos que ter a concordância do empregado para usufruir 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias. Aqui há uma novidade. Né? Uma outra observação é que essas férias poderão ser concedidas mesmo sem transcurso do período aquisitivo. Né? Então, eu antecipo as férias, né, ainda que não haja o período aquisitivo. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 6º da medida provisória e tem essa previsão de período aquisitivo na CLT, lá no artigo 130. Depois há uma outra situação, que é a priorização para o gozo dessas férias individuais aqueles empregados de grupo, pertencentes a grupo de risco. E nós sabemos aí, a mídia tem falado sempre, grupo de risco, né, 60 pessoas com 60 anos ou mais, ou aquelas que tenham comorbidades. A despeito de a gente ver que tem muita gente nova falecendo por causa disso. Né? A medida provisória também traz a suspensão das férias, que estariam já em curso do gozo, para profissionais da saúde ou aqueles que desempenham atividades essenciais. Dou um exemplo, pessoal que trabalha em funerárias, os agentes funerários, né, é uma atividade essencial nessa atual situação, é um decreto do presidente da República que dispõe quais são essas atividades essenciais, e essa suspensão poderá ocorrer com comunicação formal ao empregado, e aí também com 48 horas de antecedência, inclusive por meio escrito ou eletrônico. O pagamento da gratificação compulsória de férias, o tal do 1/3 constitucional, como é chamado, deve ser satisfeito até a data do pagamento da gratificação natalina. Então, antes nós tínhamos a saída das férias já com o pagamento dessa gratificação compulsória, agora pode ser paga até dezembro de 2020. Há uma outra situação interessante que trata do abono pecuniário. E, tecnicamente, de abono não tem nada, mas como a CLT trata, no artigo 143, né, que era um direito potestativo do empregado. O empregado quer a conversão e o empregador deveria aceitar. Hoje, não. Com a medida provisória e durante a sua vigência, nós temos que há a necessidade da concordância do empregador para a conversão do abono pecuniário. Essa é uma novidade. Né? E o pagamento desse abono, também como a gratificação compulsória de 1/3, poderá ser feita até a data da solvência, do pagamento, do adimplemento da gratificação natalina, do 13º, lá em dezembro. Né? O pagamento dessas férias, que antes deveria ser feito até 2 dias antes do início do gozo, tem toda aquela questão de pagamento da dobra e tudo mais, com súmula do TST sobre a matéria, né, está prevista lá no artigo 145 da CLT. Aqui há a novidade de que o pagamento será feito até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo, o prazo de pagamento dos salários. E, por fim, com relação às férias individuais, é que se houver a dispensa do empregado no período, nós vamos ter que, as empresas farão o pagamento na rescisão. Então, sobre as férias individuais, muito en passant, uma análise muito superficial, porque não dá, no tempo que nós temos, fazer uma análise mais profunda, as observações seriam essas. Eu trato agora com vocês sobre a concessão das férias coletivas em relação, em face da medida provisória 927. A previsão dessas férias coletivas está nos artigos 11 e 12 da medida provisória 927 deste ano, e o que eu tenho de observação para trazer aos colegas é o seguinte: a concessão é feita pelo empregador. É o empregador que vai dizer se vai conceder as férias coletivas ou não. Os empregados afetados, esse conjunto dos empregados afetados, porque poderá ser
toda a empresa, poderá ser uma parte, um setor da empresa, né, deverá ser notificado com antecedência mínima de 48 horas. Aqui também não serão aplicáveis aqueles limites mínimos e máximos de dias corridos previstos no artigo 139, parágrafo 1º, né, que seriam 2 períodos anuais e um deles não inferior a 10 dias corridos. Aqui, nesse regime de excepcionalidade, isso será definido pelo empregador. E, por fim, com relação às férias coletivas, diferentemente do que prevê a CLT no seu artigo 139, não há necessidade de comunicação, há uma dispensa de comunicação ao Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, e também aos sindicatos profissionais. Então, não há necessidade, esse regime de excepcionalidade deixa de fora essa comunicação. Então, sobre as férias coletivas, basicamente é isso, não tem muitas novidades. Bom, colegas, eu fiz uma análise muito rápida aqui com vocês, né? Eram essas as considerações, eu volto a dizer, não é um tema muito polêmico, a prática é que vai dizer se eles eram, se as questões eram complexas ou não, não é? É no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam, então é lá nos processos que nós vamos analisar se efetivamente há polêmicas ou não, né? Embora a gente saiba que na prática as pessoas são muito férteis nessa área aliás, férteis não, há uma fertilidade de pensamento nessa área para que esses institutos sejam bem utilizados ou não. Vamos deixar para frente. Eu agradeço, então, o tempo e a paciência que os colegas dedicaram a mim nessa pequena conversa. Quero dizer que espero que todos estejam bem, que seus familiares estejam bem. Se puderem, fiquem em casa. Vamos aos debates. Depois teremos um vídeo de debates, a colega Maria Beatriz, e depois as manifestações no nosso canal lá na escola, em face, com base nos e-mails que nós vamos passar para vocês, e os debates que têm sido feitos até agora, que são muito proveitosos para a nossa profissão. Então, obrigado, fiquem bem e até lá.